Olá, a paz esteja com todos. Neste vídeo eu quero falar sobre um assunto de extrema importância e muito difícil de ser falado. Quero falar sobre a Trindade. Quando se trata deste assunto, os trinitarianos conseguem mostrar uma grande quantidade de versículos na Bíblia que aparentemente dá base para esta doutrina. Mas, por um outro lado, os unitarianos também conseguem uma grande quantidade de versículos que contesta esta doutrina. Então nós precisamos trazer uma solução para este assunto. Porque nós não podemos ficar fazendo esta guerra de versículos bíblicos para aprovar ou para desaprovar uma doutrina. Então, o correto neste caso é apelarmos pela razão e pela história. Como foi que tudo isso começou? Você já parou para se perguntar o porquê que o nosso Salvador, sendo um judeu, um rabino, ele nunca foi repreendido pelos judeus, pelos rabinos da época, pelos principais dos sacerdotes, por pregar uma doutrina chamada Trindade? Porque os judeus jamais aceitaram esta ideia de um Deus trino, mas sim de um Deus uno. E o nosso Salvador nunca foi repreendido pelos judeus por afirmar tal coisa. Nós não vemos em momento algum em seus ensinamentos ele ensinar sobre a Trindade. Agora alguém pode dizer, mas lá em Mateus no capítulo 28, versículo 19, ele fala sim, claramente sobre a Trindade. É o versículo que diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, parece que realmente é uma afirmação sobre a Trindade. Mas eu quero mostrar algo a você muito interessante para aqueles que ainda não sabem. Esta é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia, não devíamos nem falar assim, que é uma Bíblia católica, porque todas as Bíblias são católicas, na verdade. Porque foi eles que montaram o cânon da Bíblia, foi eles que montaram esse conjunto de livros. Então toda a Bíblia, na verdade, ela é católica. Mas essa Bíblia aqui traz algo interessante, exatamente nesse versículo, Mateus capítulo 28, versículo 19. Se você puxar um rodapé e vir embaixo, no comentário que tem embaixo na Bíblia, você vai perceber que eles estão aqui confessando nesta Bíblia que este versículo foi acrescentado posteriormente para dar força, para validar a doutrina da Trindade e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então este versículo foi um acréscimo. Na verdade, ele não existe nos escritos originais, nem nos escritos hebraicos, nem nos escritos gregos. Este versículo não existe. Ele foi colocado posteriormente. Está dizendo aqui com todas as letras. Foi colocado depois para dar mais base para esta doutrina. Então isso já é algo para nós ficarmos desconfiados. Tem algo errado aí. Pois a Bíblia em momento algum ela fala esta palavra. Ela pronuncia esta palavra Trindade. Para aqueles que não sabem, no finalzinho do primeiro século, entre aí o primeiro século e o segundo século, surgiu um homem chamado Tertuliano. Este homem era um jurista cristão na época. Ele foi
o que deu, né, o nome para esta doutrina. Pela primeira vez foi pronunciado a palavra Trindade. Foi Tertuliano que batizou a Trindade com este nome. E aos poucos, esta doutrina daí para cá começou a ganhar força. Quando foi exatamente no ano 325, entra em cena um homem chamado Constantino. E ele convocou o primeiro concílio de Niceia. Ali neste concílio reuniu 318 bispos que veio de toda a província da Roma. Observe bem que neste concílio foi para tratar de vários assuntos. E entre esses assuntos estava o assunto da Trindade. Porque naquela época estava se vivendo uma grande polêmica já. Havia pessoas que não concordavam com esta doutrina, mas acreditavam num Deus uno, e havia um grupo maior que acreditava num Deus trino. Então ficou decidido a partir desta data, pela primeira vez documentado, né, validando de vez a doutrina da Trindade. Daí para cá, ninguém mais poderia falar contra, ninguém mais poderia contestar esta doutrina, porque já era lei. E pegou grande força essa doutrina daí para cá. Quando foi exatamente no ano 1517, entra em cena um homem muito conhecido na nossa história, que é Martinho Lutero. Ficou famoso pelas suas 95 teses que ele pregou lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Só que tem um detalhe interessante. Naquela época não existia 95 teses erradas. Existia centenas. E entre elas a Trindade. Mas Lutero era padre. Ele era muito devoto. Ele tinha lá os seus conceitos, né, um pouco diferente da Igreja Católica naquela época, mas ele era um padre. E ele passou a manter na sua congregação, no seu movimento, muitas doutrinas que veio da Igreja Católica, e entre elas a Trindade. E de Lutero, é exatamente desta reforma, né, da igreja, que surgiu todas as igrejas evangélicas que conhecemos hoje. A maioria delas adotaram a doutrina da Trindade como sendo uma doutrina das Escrituras, né, acreditando num Deus trino. Observe, meus prezados, que nem todas as igrejas evangélicas, né, adotaram esta doutrina, mas a maioria sim. E por isso está aí hoje esta confusão, esta contenda a respeito deste assunto. Se alguém quiser contestar isto aí, deve contestar a história. Não adianta ficar aqui fazendo guerras de versículos, mostrando versículos a favor, mostrando versículos contra, sendo que nós temos a história para provar. Nós temos a história para nos revelar a verdade. Esta doutrina foi criada, foi inventada pela Igreja Católica. Qualquer pessoa que tiver dúvidas a respeito do assunto ou confuso, é só pesquisar por si mesmo. É só buscar na fonte, buscar na história o que aconteceu, qual é o fundamento desta doutrina, quando é que ela começou, e você vai, com toda certeza, descobrir a verdade. E é isso que nós devemos fazer. Não ficar acreditando em homens, acreditando porque o fulano é teólogo, o outro ali é doutor em Bíblia. Amados, temos que crer no que tem base nas Escrituras, e no que nós vemos realmente, a base mesmo nas Escrituras, é que o nosso Criador é um ser
uno, ele é único, há um só. Ele é um só Deus, Criador de todas as coisas. Então, antes de nós ficarmos acreditando em besteiras, em doutrinas criadas pelo homem, vamos investigar, vamos aprender a pesquisar, vamos aprender a correr atrás para que nós possamos estar usufruindo unicamente daquilo que é verdadeiro. Faça isso, com toda certeza você jamais será enganado. Fique na paz.